Recentemente, a comediante Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa De Noite do SBT, acusou o apresentador Otávio Mesquita de violência sexual. O caso teria acontecido durante uma gravação do programa em 2016, mas só veio a público agora com a formalização da denúncia. Desde então, Otávio e o apresentador do programa, Danilo Gentili, fizeram pronunciamentos que geraram debates nas redes sociais. Então, no vídeo de hoje, iremos falar sobre o caso de Juliana. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, teremos mais um Brasil Bizarro, os episódios estão saindo aqui todo sábado, né? E hoje a gente vai falar sobre o caso Juliana. Hoje eu tô aqui com o Lucas Sieika por trás da câmera Steak, que vai me dar a meta de likes. Salve Fabio, salve a galera que tá vendo aqui mais um videozinho do Planeta Novo. E eu acho que, como é um quadro especial, acho que 11.500 likes. 11.500 likes, então, aqui pro nosso canal, para poder apoiar a gente. E, bom, a gente vai falar de um caso que aconteceu em 25 de abril de 2016, há exatos 9 anos, durante uma gravação do De Noite. O Otávio Mesquita teria participado do programa vestido de Batman, era uma piada que aconteceu ali, suspenso de cabeça para baixo por cabos, né? E a Juliana, então, foi ajudá-la a se desamarrar, e segundo a Juliana, nessa hora, o Mesquita tocou nela de forma inapropriada, apalpando seus seios e nádegas e simulando movimentos sexuais, mesmo com ela tentando afastá-lo. Inclusive, essa piada que foi feita aqui, qual que era a piada? Era ele tentar entrar como Batman, voando, pendurado, e ficar de ponta cabeça, né? E cair ali então, né? Como, olha só, o velho o otário caiu e se machucou, tá ligado? Meio que assim. Só que existe um outro momento da história da TV que ficou marcado também, que é bem parecido com esse, e eu tenho a ideia de que alguém deu essa ideia pra ele, de que seria uma boa ideia, baseado nisso. Lá antigamente, eu não lembro exatamente qual ano, o Eminem tava numa premiação, se eu não me engano, era uma premiação de Grammy, certo? E em algum momento eles colocam um anjo pra passar por cima da galera que tá lá, né, acompanhando a premiação, um monte de gente famosa, e esse anjo, ele tá nu, ele tá com uma calcinha fio dental ali, que cobre quase nada, certo? Com a bunda toda de fora, e ele tá vindo normal, até que do nada, ele, né, acidentalmente, o que não foi acidental, foi programado, ele para exatamente onde está o Eminem e ele desce de ponta cabeça. Quando ele desce de ponta cabeça, ele para no colo do Eminem com a bunda na cara dele, tá ligado? Inclusive depois o Eminem processou, se não me engano, a MTV, quem tinha feito aquilo ali, por conta dessa situação. Então foi uma piada que talvez tenha sido requentada de um outro momento que já acabou em processo. Uma piada de mau gosto. Uma piada de mau gosto, que já tinha esse aviso prévio, e aí a galera vai falar, pô, é porque hoje tem a lacração, hoje tem não sei o que, não pode mais fazer piada. Não, esse caso do Eminem foi lá em 2002, 2001. Então naquela época já deu problema, tá ligado? Uma época bem mais antiga, inclusive, do que 2016. Mas isso aqui foi só uma curiosidade, né? Após a denúncia que ela fez, que foi feita formalmente no dia 27 de março de 2025, ela acusou o Otávio de abuso sexual e a Polícia Civil de Osasco abriu um inquérito para poder investigar o caso. A Juliana então se pronunciou sobre o caso e vamos trazer algumas das suas declarações. Ela falou o seguinte: nesse dia, o que era o combinado? Tava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Então ela fala que rolou um ensaio antes daquilo. O Danilo também chegou a falar sobre isso. Ele falou que ele não participa dos ensaios prévios porque ele quer ser pego de surpresa durante o programa. Como é um programa de comédia, faz sentido, né? Pra ele achar graça e não ter que fingir que achou graça. Uhum. E ela participou então desse ensaio com o Otávio, só que o ensaio não tinha nada daquilo. Não era ele pegando ela e pegando na bunda, pegando no peito e não sei mais o que. Na verdade, era só ele caindo, como eu falei, como, ó o trouxa aí, tentou entrar como Batman e acabou ficando pendurado de ponta cabeça, né? Uhum. E bom, nesse vídeo que ela fez, ela também contou que reclamou com o Danilo
Danilo e com o diretor e com a produção, falando que o Otávio tinha passado do ponto, já naquele dia. Só que naquele dia, ela não viu como um abuso sexual, ela viu só como, tipo assim, pô, que cara chato, tá ligado? Olha o que esse cara fez. E aí o Danilo teria apresentado uma solução onde ele não chamaria mais o Otávio Mesquita. Segundo o próprio Danilo, inclusive, ele já não se dava bem com o Otávio Mesquita naquela época. E ele não fazia questão de ter ele lá, mas o cara tava completando meio que um tempo ali de televisão, tava comemorando isso e tava indo em programas. Então ele pediu pra ir no programa de noite e falou, vem aí, não vou ser contra um cara que trabalha no SBT igual eu, né? Mas a partir dali, então, ele proibiu que o Otávio Mesquita fosse no programa e, além disso, fizesse o que ele faz no programa dele, que é invadir os bastidores e tudo mais, né? Que é parecido até com um vídeo show que tinha ali na Globo. Ele vai lá, invade o bastidor do Ratinho, do Celso Portiolli, do Danilo Gentili e mostra o que tá acontecendo. Então ele foi proibido de fazer isso. Só que ela diz que o Otávio, mesmo assim, aparecia no estúdio do nada. E quando isso acontecia, segundo a Juliana, ela era trancada no banheiro pela produção, como se a errada fosse ela. Quando tava rolando a gravação do De Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia pra gravar bastidor, sei lá pra onde, pro programa dele, pra rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Então, na visão dela ali, ela teve um tipo de proteção que foi feita no dia, até porque ela não falou de abuso sexual, ela falou dele ser chato e inconveniente, só que quando ele aparecia por lá, ela era trancada no banheiro. Isso, inclusive, foi algo que eu acho que o Danilo não chegou a falar sobre, certo? Foi um dos pontos que ele não chegou a falar sobre. E, bom, a primeira pergunta que vem é, por que ela não denunciou antes? Né, já que é um caso de quase 10 anos atrás. Sob o motivo de não ter formalizado uma denúncia na época, ela disse que tinha medo de perder o emprego. Ela também disse que sabia que estava mexendo com gente grande e que tinha medo de que ele falasse que era tudo por dinheiro, que ela só estava de olho no dinheiro dele, né? E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. E também falou sobre as orientações recebidas quando ela foi ao Compliance. Aqui já em 2020, já 4 anos depois do caso, tá? O Compliance, para quem não sabe, é como se fosse o RH, né? É quem ouve ali as denúncias e coisas do tipo dentro de uma empresa. E eles teriam dito algo como, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de tempo para poder apurar. A própria direção do SBT me encaminhou para o Compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. Nessa reunião, para a denúncia, eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar e a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. Ou seja, pediram para que ela ficasse quieta, que ela não falasse sobre isso publicamente e pediram um tempo alegando que iam dar atenção para aquilo e iam resolver a situação. E bom, então a gente tem uma denúncia de um caso de 2016 que só foi percebido como abuso em 2020 e que foi virar uma denúncia de fato em 2025, certo? E o que o Otávio falou sobre isso? O Otávio negou as acusações, afirmando que a cena foi combinada. Ela também falou que a cena foi combinada, mas ela falou que não tudo que aconteceu na cena, né? E que não houve a intenção de cometer qualquer ato ilícito. Ele disse que foi uma brincadeira e que todo mundo brincou e deu risada. Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim... Sobre isso, o Danilo Gentili aparece rindo ali no momento, né? Mas ele falou que do ângulo que ele tava, da visão que ele tava, ele não conseguiu ver. Que ele não conseguiu ver ele pegando nos peitos, ele pegando na bunda dela, essas coisas. Então, tipo assim, não tinha como ele saber que tava rolando um assédio, mesmo que fosse na frente dele. Tanto é que ele também afirma que quando ele chegou perto do Otávio, o Otávio pegou no pinto dele. Tá ligado? Naquele mesmo dia. E ele vai mexer na mão da Juliana, do ângulo que eu tô, tem uma capa, tem movimento, tem um monte de mão, ele vira, pega no meu pau. Quando ele pega no meu pau, eu penso, olha lá, o Otávio Mesquita sendo idiota, sendo Otávio Mesquita de novo. Então, tipo assim, até o testemunho do Danilo Gentili me pareceu bem assim, bem realista, tá? Tipo, ele não ficou defendendo o Otávio, não ficou defendendo a Juliana, ele falou o que aconteceu ali na visão dele, né? E o Otávio também questionou a motivação dessa denúncia de quase 10 anos depois, questionando se alguém manipulou a cabeça dela. Aí eu acho que, poxa, não é tipo... Realmente pode ser algo que ela demorou pra tomar
coragem pra fazer, e segundo ela, o que fez ela tomar coragem, o que fez ela perceber que tinha sido um abuso, foi o caso da Daniele Calabresa, quando ela denunciou o Márcio Smelling, né, porque tinha passado a mão nela, por causa disso, de aquilo ou outro, e ela viu aquilo e disse que ela ficou muito emocionada durante o programa, e depois do programa ela chegou no Danilo e falou: Danilo, lembra aquele negócio que eu falei do Otávio, que eu não queria mais ele aqui e tudo mais, que tu concordou, porque naquele dia ele fez isso, isso e isso? Eu percebi que aquilo foi um assédio, certo? E aí, quando ela falou isso pro Danilo, o Danilo mostrou, num vídeo que ele fez, um vídeo de 45 minutos, onde ele mostra ali prints, onde ele mostra áudios, e mostra até a ligação que ele fez com a Juliana, que ele ofereceu de irem na polícia. Os dois irem na polícia, contar o que tinha acontecido e fazer uma denúncia contra o Otávio Mesquita. E que ela, naquele momento, falou que não queria ir na polícia fazer essa denúncia, por conta do que ela alegou, né? Ela fala que tinha medo de perder tudo por conta de uma denúncia contra o Otávio Mesquita. E aí fala, então vamos no Compliance, vamos lá fazer, né, essa reclamação com o Compliance. E ela, de novo, fala que ela não queria fazer aquilo. E aí o Danilo fala, bom, então foi o seguinte, eu vou pegar um advogado, vou colocar a par do que tá acontecendo, ele vai saber o que tá acontecendo aqui nesse caso, e aí ele vai poder te ajudar. E eu banco o advogado, o custo que for, pra você ter um advogado bom, pra você não ficar com medo de que role algum tipo de represália com você, e eu e o nosso produtor vamos juntos lá pra gente poder te dar esse apoio. Estaremos à trincheira por você. E quando a Juliana veio, quase 5 anos depois, e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é, nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Então o Danilo, em 2020, quando ele foi informado, que até então, a própria Juliana fala isso, né? Que até então ela não via como um assédio, ela não tinha percebido que tinha rolado um assédio, nas palavras dela. Então ele se colocou à disposição, ele tentou ajudar ela naquele momento, mas ela não quis, de imediato pelo menos. E bom, além do processo que tá rolando agora, da Juliana contra o Otávio, também tá rolando um outro processo do Otávio contra a Juliana. O Otávio processou ela alegando danos morais e pedindo uma indenização de 50 mil reais. Ele falou que essa acusação prejudicou a imagem dele e a carreira dele, e ele falou que não queria fazer isso com ela, que não queria ver ela passar por isso, mas que ela vai ter que pagar pra ele e que quando pagar, ele vai fazer uma doação diretamente pra uma ONG de combate à violência contra a mulher. Inclusive, o advogado Roberto Campanella, que é quem faz a defesa do Otávio, falou que as declarações que foram dadas pela Juliana, nesse vídeo que ela publicou, vão ser anexadas no processo e vão fazer parte da defesa contra a Juliana. E bom, uma pessoa que foi colocada no meio do assunto foi o Danilo Gentili, tanto ele quanto o produtor, quando a Juliana fez o primeiro vídeo e falou que eles não deram auxílio pra ela, né? E ele fez então esse grande vídeo de 45 minutos, onde ele mostra áudios, onde ele mostra prints, onde ele mostra a ligação que teve, mostrando que ele deu apoio pra ela, que o produtor também tava nessa conversa e que ele também deu apoio pra ela. E ele inclusive chega a falar sobre o Otávio Mesquita, falando que ele é um mala, cuzão e velho inconveniente, nas palavras dele, e que todo mundo acha isso dele dentro do SBT. Achou esse velho mala, achou que ele passou do ponto, eu concordo. Afinal, lembre, você pegou no meu pau também, eu falei, é verdade, vai tomar no cu esse velho. E além disso, ele afirma que nesse mesmo dia o Otávio passou a mão no pênis dele. Então, tipo assim, ele inclusive, provavelmente esse vídeo dele vai ser utilizado pela defesa da Juliana, né? Que tá agora acusando o Otávio Mesquita pra poder mostrar, olha, ele realmente tem esse tipo de comportamento. Inclusive, na ligação que o Danilo mostra, o produtor do programa fala o seguinte: olha, Juliana, eu voltei lá no Bruto, o Bruto que é tipo o programa sem cortes, né? Pra poder ver a imagem, certo? E eu vi que realmente tem um momento que ele vai lá e coloca a mão no seu peito. Então, tipo assim, tem no áudio que ele mostrou uma prova do que a Juliana tava falando era verdade, e ao mesmo tempo uma prova de que a parte que ela falou de não ter recebido nenhum apoio do produtor e do Danilo não era verdade, certo? Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável, não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João. E dava pra ver, é que eu não sou muito fã, não assisto muito de noite, mas, tipo, antes disso tudo acontecer, dava pra ver que eles eram bem amigos, sabe? O Danilo e a Juliana. Não, Dá pra ver que ele é amigo de todo mundo ali, tipo, amigo mesmo, assim, sabe? Tipo, nós aqui e tal. Ele defende os caras, né? Exato. Ele defendeu o Léo Lins também, quando deu tudo aquelas coisas aradas e coisa e tal. Dá pra ver que ele... Ele não parece ser um cara sujo ao ponto de, tipo assim... só abandonar a pessoa, né? Te abandonar e vou defender o Otávio Mesquita, pô. Exato, é isso que ele quis deixar claro, né? Pô, tipo, não tem como sair em defesa do Otávio Mesquita. Mano, com todo respeito, pô, o Otávio Mesquita é um cara que, igual ele fala, ele tá 40 anos na televisão, mas é um cara insuportável, pô. Quando eu vejo lá que tá passando o programa do Otávio Mesquita no SBT, eu prefiro desligar a TV, pô. Não eu dá prefiro ficar olhando pra uma tela preta do que ficar olhando pro Otávio Mesquita. Isso não quer dizer que ele assediou ela, não quer dizer que ele abusou ela. Obviamente, é uma coisa diferente, né? Mas é um cara que, tipo assim, tanto faz quanto tanto fez esses 40 anos que ele teve na televisão, tá ligado? E o Danilo Gentili fala sobre isso.
abertamente. Até o Ratinho agora apareceu numa entrevista e falou que ele é insuportável, que ele é inconveniente, que ele foi no programa do Ratinho uma vez e ficou encoxando o Ratinho, tá ligado? Do Mesquita, que é chato pra caralho. Ele é insuportável. Então, tipo assim, ele é um cara que já tinha essas piadas, que antigamente eram levadas como piadas, mas que ali, pô, ele passou do ponto, pô. Você sabe que, por exemplo, se você faz esse tipo de piada, por mais inconveniente que seja, com outro homem, tá ligado? É um nível de proximidade, tá ligado? É um nível que, tipo, vocês são do mesmo sexo, tá ligado? Então, tipo, ele permite um pouco mais, digamos. Não é que permite, mas, né? Tem um Tá nível... errado, mas é mais, digamos assim, mais de boa do que... Tem situações que você é exposto a, por exemplo, a intimidade do outro homem. Por exemplo, vocês dividem ali o pós-jogo de futebol. Tem um monte de lugar que os caras tomam banho junto, tá todo mundo pelado. Tá ligado? Sim, os caras se no veem vestiário, pelados e tudo bem mais. de boa. É mais comum isso. Então, tipo assim, ali naquele momento o cara pegar e dar um tapa na bunda do outro, não sei o que, papá, pode ser que aconteça. E o outro também não goste. Também pode ser. Mas é um negócio mais suscetível de acontecer. Agora você faz isso com uma mulher, que você nunca fica exposto às intimidades dela. Ir lá e tocar nas partes íntimas dela, você tá fazendo algo que você tem que contar com a vontade dela. Se ela não tiver vontade nisso, ela pode acusar você. Igual uma mulher fazer isso com um homem, também pode acontecer. Certo? Então, tipo assim, ele se colocou numa situação que é uma situação de risco. Ele até fala na defesa dele que hoje, com o tempo, ele percebeu que isso é uma coisa que não deveria ser feita e que ele nunca mais faria isso. Só que ele fez naquela época e agora tá rolando um processo. É muito difícil esse processo, inclusive, e eu acho que pra parte da Juliana o que ajudou muito ela foi o testemunho do Danilo, mas é difícil que ela consiga vencer esse processo, porque em outros momentos, em outras brincadeiras, quem agiu assim foi ela, sabe? Tipo, tem isso também, tem essa parte. A Juliana também foi lá e enfiou o dedo na bunda do Danilo Gentili. A Juliana, em um outro momento, subiu em cima do Luan Santana, mas pra defesa dela, o que ela fala? Que tudo isso já era combinado, que tudo isso já tinha sido pré-estipulado por um roteiro, enquanto o que aconteceu com o Otávio fugiu ali do que era combinado, né? Então é um caso bem complicado. Eu não queria estar na pele de quem tá agora decidindo quem tá certo e quem tá errado, porque pra mim é um negócio realmente bem complicado. Dentro de um programa de humor e tudo mais, mas é aquilo, né, gente? Tu tem que saber o que tá fazendo e tem que saber que, tipo, se pode ser mal interpretado, porque, tipo assim, não dá pra depois só olhar e falar assim, mas era uma brincadeira. Mas pra pessoa não foi uma brincadeira, pô. Não tinha combinado isso. Se tivesse combinado antes, talvez ela achasse de boa. Igual ela falou, pô, rolou lá com o Luan Santana, rolou com não sei quem, mas com ele não tinha sido combinado, com os outros tinha sido combinado. Talvez se tivesse falado, ó, e eu vou pegar a sua bunda e vou pegar os seus peitos e vou fazer não sei o que, papapá. Ela tinha visto como uma brincadeira e isso não tava rolando hoje, certo? E o papo não tava rolando hoje. Então, né, quando vai rolar um tipo de brincadeira assim, é sempre bom combinar, ainda mais quando é na TV aberta, pessoal. Isso aqui não aconteceu num programa de TV, não aconteceu no teatro ali, num momento de improviso. Não, isso aqui foi na TV aberta. Isso aqui foi filmado, isso aqui depois foi editado, certo? E depois foi aprovado pra passar na televisão, certo? Faltou naquele momento, talvez, ela dar mais ouvido porque ela tinha sentido, certo? Nesse sentido, mas dá pra entender também o que ela argumenta, que poderia resultar num problema na carreira dela. E faltou talvez alguém da produção, aí sim, cara, alguém da produção fala assim, cara, mas isso aqui, ó, eu vendo aqui o Bruto, eu acho que ficou de mau tom. Então, isso que eu ia falar, tipo, que nem ela citou o caso da Dani Calabresa, que ajudou ela a denunciar, só que, tipo, por exemplo, o caso dela foi filmado da Juliana, tá ligado? O da Dani foi tudo no off, né? Isso, então da Juliana dava muito mais força pra ela ter todo o negócio filmado, ter quase ido pro ar, não sei, acho que chegou a ir pro ar, né? Foi pro ar. Foi pro ar, todo mundo viu, né? As coisas que eu tava Mesquita. E eu, particularmente, lá no vídeo, achei que ele se passou um pouquinho, né? Tipo, ficou meio, umas pegação meio estranha, assim. Não foi um abraço que ele deu isso, e tipo, largou, né? E ela dá pra ver ela falando, tipo, me larga, não sei o quê, tipo, bem estranho, tá ligado? É, uma situação ficou bem estranha. Eu, por exemplo, se sou o produtor daquilo, provavelmente não ia querer colocar aquilo no ar. Não só pela temendo um processo, algo do tipo assim, mas também porque eu ia ver e falar, pô, aqui ela ficou exposta, tá ligado? Exato, ali dá pra ver isso. Eu acho que o que pegou pior pra ela no meio disso tudo foi o tempo que levou pra isso acontecer, que ela já justificou, mas esse tempo pega contra ela. O fato dela ter feito coisas parecidas antes disso, com outras pessoas, e também a questão dela ter falado ali que o Danilo e o produtor não tinham dado nenhum tipo de, né, apoio pra ela, e depois ser provado que, na verdade, esse apoio veio. Essas são as partes. Mas, como eu falei, tudo isso pode ser colocado de lado na hora de analisar o caso em específico que ela processou o Otávio Mesquita. Então é um caso bem, bem complicado, que provavelmente ainda vai ter muita história pela frente, e se tiver, quando tiver um desfecho também, a gente pode fazer aqui uma parte 2. Queria deixar um recadinho. Você que está acompanhando Sul-Americana e Libertadores e não sabe onde assistir ou está cansado de ter que pagar para poder fazer isso, cria a sua conta no link que está aqui embaixo da Stake e você pode fazer isso gratuitamente. Lá também você pode acompanhar os playoffs da NBA que vão começar em breve, a Fórmula 1 e outros esportes. Então é um ótimo lugar para quem curte acompanhar o esporte, certo?
Espero que tenham curtido aquilo que a gente falou aqui. Provavelmente vai ter alguém que vai falar, pô, passou pano pra esse, passou pano pra aquele. O que a gente fez, na verdade, pessoal, foi pegar tudo que tá exposto, tudo que tá disponível e falar aqui pra vocês. Então, quando eu acho, por exemplo, que a Juliana foi lá e enfiou o dedo na bunda de alguém, eu acho que isso que é errado, igual o cara fazia com ela, eu vou falar aqui. Me desculpa, eu vou falar. Quando eu acho que o cara foi lá, foi um trouxa de fazer o que fez com ela, eu acho que eu posso falar aqui também, certo? Tá tudo aí. Então, é isso aí. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Valeu, a nóis.